Olá, nesta aula vamos falar sobre o tema assessoria de imprensa. Meu nome é Fabiano Facchini, sou formado em jornalismo pela PUC Campinas, tenho pós-graduação em jornalismo literário. Atualmente sou assessor de imprensa da Rede Século XXI, mas já trabalhei com rádio, jornal, revista, TV e outras assessorias. Assessoria de imprensa e assessoria de comunicação são dois termos parecidos, mas que definem atividades distintas e costumam causar confusão, tanto em leigos quanto em iniciantes da área. Genericamente, qualquer assessor atua administrando a informação entre a empresa, cliente, produto e o seu público. Mesmo com atuações distintas, muitas vezes essa diferença pode nem existir. Em todo caso, tanto uma assessoria quanto a outra desempenham mais do que o simples papel de cuidar da imagem do produto ou do cliente. Vamos ver essas diferenças entre ambas assessorias, para que possamos dar continuidade ao nosso estudo. A assessoria de imprensa é composta por jornalistas. Ele desempenha o papel de lidar com repórteres, além de conhecer as atividades, projetos, propostas e ideais da instituição ou do cliente, e assim elaborar releases e sugerir pautas noticiáveis para a mídia. Deve ainda possuir um mailing atualizado, divulgar eventos, montar clippings, dar orientações sobre como o assessorado e os colaboradores devem se relacionar com a mídia. A assessoria de comunicação é constituída por pelo menos um profissional de cada área da comunicação: jornalista, relações públicas, publicitário e o profissional de marketing. Esses profissionais precisam conhecer detalhadamente o produto ou o cliente que assessoram e, além das funções da assessoria de imprensa, devem ainda saber quais são os pontos negativos da instituição e tentar apresentar meios para solucioná-los. Devem também criar um ambiente harmônico entre os colaboradores, proprietários, executivos e o próprio público. Precisam ainda ter conhecimento sobre as ações do setor de recursos humanos, ter contato direto e constante com os veículos midiáticos nos locais que mais têm retorno para a empresa, saber direcionar as informações para os diferentes públicos que abrange a comunicação interna e externa, e ainda desenvolver campanhas e propagandas para a veiculação midiática, respeitando os critérios de cada meio. Vamos falar agora sobre a importância da assessoria de imprensa. A principal meta da assessoria de imprensa e do profissional que exerce esta função é relacionar-se com a mídia, seja ela TV, rádio, jornal, revista ou sites, atualizando a todos com informações de interesse jornalístico sobre o seu assessorado. Partindo deste princípio, destaco alguns motivos pelos quais as empresas, e neste caso também me refiro às dioceses, arquidioceses, precisam de uma assessoria de imprensa. Primeiro motivo: fonte de informação. Através do release, tanto as informações publicadas quanto a empresa que as publica podem se tornar fontes de referência, no qual o assunto tratam nos releases. Assim, a empresa divulgada se torna fonte confiável de informação e constrói credibilidade de mercado jornalístico e com o público-alvo. Segundo motivo: transparência e comunicação. Empresas que divulgam e promovem suas notícias internas e oficiais possuem melhor relacionamento com o público consumidor e também com os colaboradores. Ao criar o hábito de distribuir o comunicado de imprensa por e-mail ou impressos, a empresa dissemina o conteúdo e se torna mais visível e conhecida pela transparência com que atua. Terceiro motivo: ponto de vista. Através do disparo de releases, a empresa pode criar um canal de comunicação transparente com o público-alvo, ter a liberdade e a disponibilidade para declarar ou reforçar um ponto de vista, contar o seu lado da história. Quarto motivo: pauta jornalística. O release ainda tem a chance de conquistar a atenção de algum jornalista e virar pauta, gerando assim mídia espontânea para a empresa e para o fato divulgado. Agora nós vamos falar sobre assessorias de imprensa e o relacionamento com a mídia. Devemos ter como premissa, ao falarmos do relacionamento entre assessoria de imprensa e veículos de comunicação, que assessorias de imprensa nem sempre estão a favor da mídia, muitas vezes estão contra. Apesar de contarem com profissionais do mesmo ramo, jornalista, nas duas pontas do processo e objetivos organicamente iguais,
a busca do esclarecimento da informação, pode haver conflito de interesse entre as partes. Acima de tudo, é necessário que haja o diálogo e que o assessor de imprensa esteja bem informado. Vejamos agora alguns tipos de assessorias e mídias. Eles podem ser observados no dia a dia do trabalho. Precisamos estar prontos para este relacionamento entre as assessorias de imprensa e a mídia. Vejamos. Assessoria e mídia otimistas. Os profissionais compreendem e respeitam as diferentes funções, objetivos e limites. O jornalista não pode ser nem pretender a onipotência, a onisciência ou a onipresença. Ele não pode tudo, não sabe tudo e não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Assessoria e mídia pessimistas. Assessorias usando ou servindo-se da imprensa para satisfazer as suas necessidades privadas. Exemplo, infiltrações, plantações e vazamentos que exploram a indolência, a incompetência, a má-fé, boa-fé ou a falta de recursos dos veículos. Ou o contrário também, a imprensa usando das assessorias para interesses específicos. Assessoria versus mídia, dramática. Grau máximo de irregularidade, subversão de todos os princípios éticos, falta de respeito nas regras de convivência. É importante destacar que a comunicação tornou-se uma estratégia essencial na vida de qualquer empresa. No entanto, ela precisa ser eficaz. Clara, definição dos objetivos, capacidade de codificação e decodificação das mensagens, domínio psicológico, empatia, carisma de seus profissionais, capacidade de compreender o meio ambiente. Vamos falar agora de produtos e serviços de uma assessoria de imprensa. Alguns dos produtos que podem ser desenvolvidos por uma assessoria de imprensa são a administração da assessoria de imprensa, acompanhamento de entrevistas, apoio a eventos, apoio a outras áreas da empresa, arquivo de material jornalístico, artigos, atendimento à imprensa, avaliação dos resultados, banco de dados, brindes, capacitação de jornalistas da empresa, clipe em análise do noticiário, concurso de reportagem, contatos estratégicos, finalidades administrativas, operacionais, sugestão de pauta, prospecção, manutenção do bom relacionamento. Um dossiê, proporcionar o encontro entre a fonte e o jornalista, entrevistas coletivas, fotos, jornal mural, levantamento de pautas, mailing ou cadastro de jornalistas, manuais de nota oficial, pauta, press kit, press release, relatórios, releases, informações e atualizações para site, textos em geral, treinamento para fontes, media training, veículos jornalísticos e institucionais e visitas dirigidas. Nesta aula, falamos sobre a assessoria de imprensa. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a produção de texto. Espero por você. Até lá!